Então assim, eu fiz o L e eu comemorei o L porque ao fazer isso eu estava derrotando o I. Engraçado, desde que começou o governo, eu não lembro de ter elogiado o Lula. Eu não lembro de ter elogiado. Eu elogiei a Marina porque eu sou muito fã da Marina. Se você quiser me acusar de ser gado. Até agora. É, mas assim, é muito engraçado. Women. Avise à Europa, a todos os países no mundo, que eu faço cocô na água porque eu não tenho saneamento. Sabe por que eu não tenho saneamento? Porque nos foi imputado de que nós temos que manter a nossa cultura. Enquanto a senhora vai no banheiro, a senhora vai ao banheiro. Eu tive a oportunidade de ir ao banheiro aqui. Nós fazemos cocô na natureza, como eu já disse, nós somos obrigados a manter a nossa cultura. Nós fazemos cocô na água. Nós fazemos cocô na água e eu espero que a senhora conte isso para eles. A verdade. Dominavam a navegação e com essa ciência e essa tecnologia, nos subjugaram. Nos dominaram, nos mataram e nos segregaram. Mas eu não posso viver no passado, porque eu não posso mudar fatos históricos. Realmente eu não posso. Agora, condenar um povo a continuar em 1500, enquanto toda a sociedade avança com seu potencial tecnológico, não seria nos manter alvo de uma nova colonização? Tem que ser falado a verdade mesmo, na COP28. Que nós, povos do Norte, queremos crescimento econômico, que nós queremos nos desenvolver. Quer ver um exemplo? A Amazônia está entre os piores territórios no ranking de falta de saneamento. A Amazônia, ela tem exatamente, o norte brasileiro, 14% de saneamento. Contra o Sudeste, São Paulo, por exemplo, que a senhora representa, 82%. Então, a senhora está fazendo suas necessidades fisiológicas melhor do que nós, filhos do Norte. Ah, mas a senhora é uma filha do Norte. A senhora nos abandonou em nome de uma política de preservação de uma natureza enquanto nós morremos de fome. Nós falamos em estrada, nós falamos em acesso, nós falamos em desenvolvimento econômico. E é isso que vocês estão deixando pra gente. Absolutamente nada. Em nome de quem? Ah, o aquecimento global. Nós precisamos controlar o aquecimento global. Dos interesses internacionais, o meu estado foi condenado. E hoje, por falar nisso, nós não podemos sequer explorar petróleo na foz do Amazonas. Ah, essa política não pode permitir que os povos do norte possam crescer economicamente. Para quê? Para serem independentes? Por quê? Porque nós não podemos? Porque os povos do norte não podem se desenvolver economicamente como São Paulo, que a senhora representa. É muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre tudo o que aconteceu no vídeo de Nilce e Leon. E bom, acontece que eles tiveram um lado sim, e eu vou provar pra vocês. Os dois tiveram má vontade, né não? Falam tanto em criticar todos, porém, vemos um exemplo de um casal que demonstra que Lula só falta virar uma entidade. Cria um roteiro onde, mais uma vez, divide a população e faz as pessoas já não se juntar para achar uma solução mais plausível. Vemos que o país sempre irá continuar dividido por essas pessoas. Fale dos dois presidentes também, porém, já que vocês começaram a falar do Bolsonaro, vou falar também do Lula. Lembrando que não sou bolsonarista e nem lulista. Para mim, os dois, sim, são iguais e pertencem da farinha do mesmo saco. Cada um apresenta o fato um pior que o outro. Vamos lá. Direitos humanos, em defesa da igualdade, são coisas meio básicas, assim. Mas aí o que a gente viu foi o governo trabalhando para naturalizar um discurso de negação dos direitos civis. E você via esses discursos que eram periféricos, marginais, de extremistas, ignorantes, assumirem o Estado. Então eram ministros de Estado falando isso. Eu não sei se você consegue perceber a diferença. Uma coisa é um moleque no Twitter falar, outra coisa é o presidente. Que quando o cavalo se inclina muito para um lado, você tem que se inclinar para o outro para manter o equilíbrio. E o que a gente viu no Brasil foi, parafraseando ironicamente esse pensador, que a galera conservadora, entre aspas, usa muito, o que a gente viu no Brasil foi isso. A gente viu o cavalo se inclinar demais para a direita, para a extrema direita. E qualquer posição que você mantivesse para manter esse cavalo ao centro, para quem estava caindo do outro lado, era você trazer o seu corpo para o outro lado. O Estado do Brasil foi um lado tão... Vamos ver a época em que o povo não entendia de política.
Aí temos uma margem de folga de 1,66%. Para mim foi um grande empate isso daí. Um ministro repetindo frases do Goebbels, reproduzindo a estética nazista. Não, o cara Ele fez de parafraseou o Goebbels. propósito, essa estética, isso assim, era absurdo. Como é que você não se levanta contra isso, sabe? Então assim, Não vamos para o ministro da Educação, tá bom? Eu vou apelar. Que tal irmos para o próprio? Como é que não se levanta contra isso, né não? como é que você não se levanta contra isso, sabe? Então assim, não tem um ministro do Estado, do Lula, fazendo referência a nenhuma estética. Eles nunca vão fazer a bolchevique, não tem. Não, entendeu? o negócio assim, a gente critica o Lula agora do jeito que a gente criticava, a gente foi muito crítico também do Temer, por exemplo. A gente fala hoje a mesma quantidade de política que a gente falava no Temer, e a gente era muito crítico do Temer. A questão é que a galera perde a memória do que foi o governo Bolsonaro. Que governos desse, primeiro, vamos pegar fatos, coisas equivalentes a negação de ciência numa pandemia, secretário ou ministro de Estado, é o cara da cultura, fazendo pronunciamento, parafraseando o ministro da propaganda nazista. Olha o nível que a gente tá falando. Aí a galera perde a noção. Foi o governo Bolsonaro. Era uma bizarrice, mas era uma bizarrice assim que não acontecia em outro governo nenhum, toda semana. Era todo dia mais de uma, inclusive. Tipo assim, o cara foi no Facebook, quantos presidentes você conhece que na conta oficial deles ofendeu a mulher Do presidente da França. do presidente da França? Ele pegou o PIB ascendendo. E ele pegou o otimismo dos empresários. Um cenário completamente diferente do que o Lula pegou agora, tá? Só pra deixar aqui. Bom, o que vocês disseram na época era verdade. Porém, o PIB ainda está para ser fechado e apenas os acionistas davam essa opinião. Uma coisa é opinião, outra coisa são dados e fatos. Mas é verdade em que o ano de 2023 foi péssima. Lembrando que a Receita Federal ainda está em greve, ok? Pelo governo Bolsonaro. O rombo que foi feito, a total relaxamento com relação à fiscalização ambiental, assim, o estrago Relaxamento não, ele ativamente trabalhou contra. não, inibiu a capacidade de fiscalização. Eu não Ele sei nenhum, desmontou os órgãos. eu não lembro quando teve um governo que fez isso. Teve. Eu não lembro quando teve um governo que fez isso. Teve. Eu não lembro quando teve um governo que fez isso. Teve. Aí que tá. A gente estava diante de uma situação inédita. Talvez a ditadura tenha feito, mas nem a ditadura foi tão desconstrutiva. E Talvez a ditadura tenha feito, mas nem a ditadura foi tão desconstrutiva. E o tempo todo, e ele fazia essas provocações pra sempre estar na mídia, sempre estar movimentando a resposta das pessoas, que por baixo do pano a boiada passava. E a gente se posicionava o tempo todo chamando a atenção das pessoas para o que estava acontecendo de muito sério e que ninguém estava vendo. Então, cara, na época da pandemia, ignorando que ele tava deixando de comprar vacina. Ele só começou a comprar depois que o Dória, o governo de São Paulo, chegou na frente do governo nacional. Depois que o Dória fez, ele viu a repercussão e aí que ele decidiu agir. Agora vamos explicar o que é a Anvisa, ok? A Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, é uma agência reguladora brasileira responsável por regular e fiscalizar produtos e serviços que afetam a saúde da população, como medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos químicos, entre outros. Sua importância reside no fato de garantir a segurança, eficácia e qualidade desses produtos, protegendo a saúde dos cidadãos e contribuindo para a promoção da saúde pública. Além disso, suas ações têm impacto significativo na economia, no comércio internacional e na reputação do Brasil no mercado global. Ou seja, a Anvisa ele é muito, mas muito importante. Então, quando a Anvisa simplesmente diz, esse produto é bom, beleza, então todos têm que acreditar que aquele produto é bom, porque eles estudaram para estudar vários tipos de produtos, seja ele para lado médico, seja para cosméticos, seja produtos químicos, entre outros, ok? E agora vamos ver essa notícia em que o Bolsonaro simplesmente não aceitou a vacina. Por quê? E foram tantas coisas. Por exemplo, a presença do Lira como presidente da Câmara. Eu fiz campanha contra a presidência do Lira e eu ficava desesperada, porque nem o povo da esquerda estava entendendo a dimensão do que estava acontecendo no Brasil. Porque a gente está na internet, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior para perceber a radicalização dos grupos. E a gente apanhou dessa galera antes de ter outras pessoas para eles baterem. Nós fomos os primeiros a botar a cabeça e levar a pancada da galera que estava em ascensão, quando o bolsonarismo estava em ascensão. Então, assim, a gente conseguia ficar muito sensível a tudo aquilo que estava sendo construído nas bases, sabe? E por isso o desespero, era desesperador ver as mentiras ganhando força, sabe? Em todos os campos. Era a educação sendo desmontada, era a saúde sendo desmontada, a cultura sendo desmontada.
A gente E eu não falou reclamo já. mais, sabe por quê? Porque a galera que vem perguntar se eu falo, quando eu falo, tipo assim, vem com ataques muito piores. Esse ataque de ameaça de morte que eu recebi foi porque eu respondi um negócio desse. E no meu post em que eu tava falando, errou, o governo errou em fazer isso. E assim, essa medida ainda não foi criada, tá? Era o Alckmin falando que quer fazer. Quando a gente trabalha com política no nível de normalidade, quando vem um governante e dá uma ideia ruim, a gente reage falando essa ideia é ruim. E a gente mobiliza a opinião pública contra o governante. E foi isso que eu fiz. Falei, gente, essa ideia é inquestionavelmente ruim. Você tributar. E eu entendo o argumento de quem é a favor da tributação. Que é pra, né, tem uma galera também que repete o argumento dado do outro lado, que seria para promover a indústria. Para promover a indústria, você age com outras medidas em paralelo, não só com a tributação do que vem de fora. Então, assim, por isso que eu falei, é inquestionavelmente burro. Porque dá munição para a extrema-direita e não resolve o problema. Mas, enfim, diante da minha posição, que era uma posição de crítica ao governo, porque eu votei nesse governo para poder voltar para a racionalidade, poder criticar na racionalidade, a galera que me cobra para criticar o governo vem me atacar. É muito engraçado que a galera que me chama de lulista não é capaz de dar um Google pra ver o quanto a gente criticava, tanto o governo Lula quanto o da Dilma e tudo mais. Agora, dizer que o Lula é igual ao Bolsonaro, vocês me desculpem, não é. Não é. Bolsonaro é a profundeza das trevas. A personificação de tudo que eu não consigo ver uma qualidade nele. Não consigo. Marcelo, agora o nosso retorno está fechado por ligação normal e o nosso Live View é um equipamento que a gente usa para transmissão online, está usando chip de celular normal, porque aqui na cidade tem a internet 4G, 5G. Mas ao longo da navegação no Rio Amazonas, a gente estava usando a internet de um navio, do navio que a gente estava, que é a Starlink. Aquela polêmica, né, de Elon Musk e Bolsonaro no mandato passado, né, no governo Bolsonaro, teve aquele acordo entre Bolsonaro e Elon Musk, o governo brasileiro permitiu a entrada da Starlink no Brasil e hoje mais de 90% das cidades amazônicas tem essa internet via satélite, porque é barata e funciona bem. A gente viu que ela funciona no meio do Rio Amazonas, a gente conseguiu fechar o retorno pela internet e fazer a nossa transmissão ao vivo também usando essa internet que era emprestada lá do navio. As águas do Rio São Francisco chegam agora a moradores de um pequeno distrito rural em Alagoas. O sistema de abastecimento que capta a água do Canal do Sertão Alagoano foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quebrou o protocolo e comemorou a chegada da água junto com as crianças. Nós realmente somos uma pátria abençoada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o novo marco regulatório do saneamento básico. A expectativa é aumentar os investimentos no setor. A nova lei deve ampliar o acesso à rede de água e esgoto e tem como meta também acabar com os lixões. O novo marco do saneamento tem como meta universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. A Lei Rouanet e a Lei Rouanet. E eu vou ver quem é que tem a cerveja mais gelada. Uma cervejinha, copo de cerveja, uma cervejinha gelada, cachaça. Não tem gay me falando de educação. É gay me ensinando a molecada a matar. Que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. What the fuck? O que eu não posso admitir é um procurador que fez um PowerPoint e foi pra televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil. Somente alguém muito ignorante, somente alguém muito grosseiro, somente alguém muito atrasado acha que o investimento em cultura é gasto. A gente pode transformar a cultura numa indústria de geração de riqueza, de geração de empregos, sabe, que pode trabalhar muito mais do que qualquer outro setor da economia.
Então pode ficar certo, ô Mauro, que vai voltar o Ministério da Cultura, vai voltar com mais sede, sabe, de fazer mais filme, mais peça de teatro, produzir mais livro, produzir mais arte, e financiada sim, e financiada sim, e financiada sim. Porque assim, é só vocês abrirem o ouvido um pouquinho e ouvir o que eles falam. Espero nada de vocês continuam bolsonaristas, porque depois do Eduardo Bolsonaro ir pra Copa do Mundo, escondido, e ele virar e falar de pendrive e vocês comprarem, ele fazer um vídeo pra mostrar, eu venho aqui pra mostrar, e vocês acreditarem, vocês acreditam em tudo. Ele vai cuspir qualquer... É a galera do tipo assim, do vai ter intervenção federal, espera 24 horas, espera 7 dias, 72. Vocês acreditam em tudo. Vou falar uma notícia, aí você fala se foi no governo Lula, Bolsonaro ou Temer. Preço do arroz ultrapassa 40%. Foi durante o governo Bolsonaro. Antes que não Temer. Terra Yanomami registra recorde de mortes indígenas em 4 meses. Bolsonaro. Governo estabelece novo recorde de gasto no cartão corporativo. Bolsonaro também. Lula. Governo bloqueia 8,4 milhões pro Bolsa Família. Acho que foi Bolsonaro também. Lula. Vou falar Bolsonaro também. Geladeira pode passar a custar 5 mil reais com as novas regras do governo. Sim, acho que foi no Bolsonaro. É tudo no governo Lula. É tudo no governo Lula também? Foi tudo no Lula. Foi tudo no ano passado. Foi tudo no governo Lula. Você acha que existe racismo? Sim. Acha que existe racismo? Muito. E racismo ambiental? A ministra Aniele, né, falou que existe um racismo ambiental no Rio de Janeiro por conta das chuvas. Vocês acham que isso existe ou não, racismo ambiental? Sim, você acha que tem que ser combatido? Sim, com certeza. E o racismo ambiental? Você quer racismo ambiental, não? Ninguém sabe, eu aparentemente sou a ministra, então. O que é o racismo ambiental? Eu não sei, mas eu sei que tem, eu já vi na internet já. Tá, e o racismo cósmico? Acho que tudo que é racismo, acho que tem hoje em dia. Existe também. Você acha que existe o racismo normal, o racismo cósmico e o racismo ambiental? Acho que hoje tem racismo em questão, em várias questões, eu acho que só não é muito falado. Tá, e a gente tem que combater o racismo cósmico e o ambiental. Tá bom, tá, e o racismo cósmico? Cósmico? Se manifesta ignorando as tragédias, porque ele não deu atenção a nenhuma tragédia que aconteceu no país durante o mandato dele. Você falou em ignorar tragédias? Viagem boa, viu? Vemos que o Lula me parece bem bolsonarista pra mim. Defender um cara que foi preso justamente por roubar uma nação, liberado por manobras, eleito num jogo sujo, pra mim é igual ao pior. Eu queria desmontar essa fala dele, porque é o seguinte. Primeiro, eu votei no cara depois de todo um contexto que aconteceu. Agora, eleito num jogo sujo. O jogo sujo, meu querido, foi o orçamento secreto inteirinho voltado pra garantir a reeleição do Bolsonaro. Como eu disse, os dois são a mesma porcaria. Mais uma vez, os dois são a farinha do mesmo saco. Mesmo criticando o inimigo, parece que não são tão diferentes, né não? O jogo sujo, meu querido, foi o orçamento secreto inteirinho voltado para garantir a reeleição do Bolsonaro. Women. Não tem nada contra o Lula, não tem prova material contra o Lula. Não tem, o Moro não tem prova material de corrupção do Lula. Como não tem prova material contra o Lula? Tem um sítio com a foto dele, com a escova de dente dele. O Ministério Público Federal anexou uma foto a um dos processos contra o ex-presidente Lula, em que ele aparece ao lado do ex-dirigente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio de Atibaia, no interior paulista. Com o nome dos netos do Pedalinho, com tudo que é dele lá dentro, com o relatório da segurança presidencial mostrando que ele usava o sítio como dele. E um sujeito que se beneficiava do governo é dono do sítio. Ah, mas não tá no nome do Lula. Óbvio, um dos crimes que foi cometido é ocultação de patrimônio. É óbvio que você não vai encontrar. Ah, olha aqui, ó, a propriedade do Lula. Olha aqui, ó, a conta bancária do Lula. É óbvio que você não vai achar. O Moro não tem prova. Primeiro que o Moro não tem que ter prova contra ninguém. Quem tem que ter prova é o Ministério Público. E o Ministério Público apresentou as provas pro Moro, que julgou, que analisou o mérito, coisa que o Supremo Tribunal Federal não fez, e você não sabe a diferença entre julgar o mérito e anular um processo, né, por questões processuais, claramente, mas eu vou te ensinar, pode ficar tranquilo, Castanha. Primeiro, Moro julgou o mérito, condenou o Lula. Depois, a segunda instância, um colegiado de desembargadores analisou o mérito e condenou o Lula. Depois, o Superior Tribunal de Justiça analisou a forma, o processo, e disse que o processo estava correto, que tanto segunda instância como primeira instância acertaram. Depois, o Supremo Tribunal Federal disse que o processo estava correto, que o Lula tinha que ser condenado mesmo. Negou vários habeas corpus do Lula. Um cidadão comum, mortal, o processo nem ia ter chegado no STJ. Cara, entre várias outras vezes com habeas corpus no Supremo com a mesma tese. O Supremo, ele vai processar esse cara por litigância de má fé. Vai falar, ó, você tá tirando com a minha cara, né? Pelo amor de Deus. Eu já julguei esse habeas corpus. Essa matéria acabou. O Supremo julgou todas as vezes que o Lula entrou com habeas corpus. E mudou o próprio entendimento. O próprio Supremo já havia dito que o Lula deveria ser julgado em Curitiba. Lula não deve mais nada à justiça? Nada disso. Você não conhece a ficha do Lula. Nem
nem a ficha do Lula você leu, que é uma coisa muito mais simples do que autos de processo, porque tem o triplex também. O triplex já chegou a estar no imposto de renda, na declaração de imposto de renda do Lula. De tão imbecil que ele é, ele declarou no imposto de renda o triplex que ele disse que não é dele, e você disse que não tem prova material. Olha só, o dono da empreiteira, dono de uma empreiteira, não de uma incorporadora, não é de uma empresa que constrói prédios, não, de uma empreiteira, do que faz viaduto, faz rodovia, sabe, que assim, participa de licitação de navio sonda. Você sabe o que é um navio sonda? Quanto custa um navio sonda? A gente tá falando disso. Foi lá como se fosse um corretor de imóveis visitar o apartamento junto com o Lula e junto com a Marisa. Mais do que isso, depoimento de gente da loja de imóveis e nota fiscal da loja de imóveis que a Marisa ia pra comprar móveis pro apartamento. Você vai me dizer que não tem prova material? Eu entendi agora. O número e o nome. Sítio Santa Bárbara. É o sítio que Lula e a família frequentam. Pelo amor de Deus, Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro, ligou pro Lula, zoando o Lula, que a corrupção foi pequena, que a corrupção foi tosca, que falou, olha, meu Deus, não acredito que você vai ser pego por causa de um sítio de merda em Atibaia. Então me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esse vagabundo, eu sou uma alma de pobre, esse barquinho dele em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. Pariu. É um cafona que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre, isso que é uma desgraça que eu tô vendo nesse processo todo. E o Lula nunca negou, nem numa ligação privada, que o sítio era dele. Nem quando ele tava sendo zoado por ter sido pego numa corrupção, que nas palavras do Eduardo Paes era uma corrupção de espírito de pobre. Nem nessa ligação ele negou. O Supremo julgou, não tem mais nada contra ele. O Lula foi inocentado. Não foi inocentado. Ele foi inocentado. Ele não tem nenhuma prova contra ele. Uma coisa é você ser inocentado por falta de provas, outra coisa é o processo simplesmente morrer. Então o que aconteceu no processo do Lula? Depois de quase 10 anos do processo, o STF falou, não, galera, o Lula não tem que ser julgado no Paraná, ele tem que ser julgado em Brasília. E aí, quando você mudou pra Brasília, o processo prescreveu. Agora, você pegar isso e falar inocente ou não tem prova, é totalmente diferente. Corte rápido. Foi feito realmente, mas que o Lula ter vencido essa eleição, e não é o Lula, tá? Vamos entender que é um governo de chapa ampla. Governo de chapa ampla. Governo de chapa ampla. Mais uma narrativa contra Bolsonaro acaba de ser devidamente enterrada. E é claro que uma deputada do PSOL chamada Thalira Petroni não gostou absolutamente nada disso. Ela gravou um vídeo chorando, completamente decepcionada ao descobrir que Bolsonaro não teve, não tem e jamais terá qualquer relação com o fato envolvendo Marielle e Anderson. Veja só o desabafo, um verdadeiro choro, uma decepção impagável da deputada pessoalista Thalira Petroni ao saber da verdade. Oi, gente. Enquanto fazia aqui um ao vivo sobre a delação do Rony Lessa, sai uma matéria do Intercept que apresenta o nome de Domingos Brazão como mandante da execução da nossa irmã Marielle Franco. Brazão já havia sido apontado como possível envolvido nessa execução ao longo desses anos. Bom, eu não preciso dizer muita coisa por aqui, né? Certamente você já compreendeu tudo que estava em jogo. Me parece que a turma do PSOL, que é a esquerda, que uma grande parcela da nossa mídia, nunca quis efetivamente descobrir os verdadeiros mandantes, os verdadeiros responsáveis, que claro, merecem ser punidos ao rigor da lei. Eles queriam, aparentemente, era na verdade, acusar Jair Bolsonaro, derreter a sua imagem, derreter a sua popularidade, fazer com que inclusive isso viesse a interferir no processo eleitoral do ano de 2022. E detalhe, essa mesma turminha que tanto acusou Jair Bolsonaro, que defende abertamente de que nós da direita que propagamos mentiras por aí e de que por isso devemos ser responsabilizados, colocados em inquéritos infinitos e intermináveis. Governo de chapa ampla. Não foi o Lula que venceu. Tá? A rejeição ao Bolsonaro venceu. Putz, vamos falar de fraude na eleição? Vocês realmente acham que o Lula não fez nada nesse sentido? Sério? Querido, o Bolsonaro era o governo. Ele tinha o executivo, a máquina, o Estado. O Lira ia vestido de 22. O chefe do legislativo estava fazendo campanha para ele. Wait a minute! Lembrando que Arthur Lira não é flor que se cheire, viu? Como no exemplo do cavalo, ele segue para onde o cavalo está caindo. Depois, a gente tem um vazamento de mensagens do Telegram, que se você colocar na mão de qualquer jurista e fala que isso daqui compromete o caso, eu vou dizer pra você, qualquer pessoa com clareza vai ser sim, em qualquer país do mundo, sério, livre. Mesmo que você tenha uma decisão jurídica sobre o negócio, uma vez que surge um fato novo que pode mudar você muda tudo. A resolução do negócio, você muda. Surgiu um fato novo. Você não pode negar, você não pode ignorar
E olha, eu tive esse raciocínio também, eu vou dizer pra você. Mais uma vez que me foi apresentado. Que houve corrupção no processo. As gravações da comunicação do juiz do caso com o procurador. E aquilo claramente, você tem que colocar um óculos, tipo assim, eu não sou lulista, tá? Eu não defendo Lula, tá? Não é o caso. O negócio é, você tem que colocar um óculos ideológico muito grande pra olhar pra aquilo ali e não ver. E falar, errado. Ele vem com esse papo, não, porque o Bolsonaro deixou no superávit e meses depois estava em rombo. Aí eu falei, querido, depois da eleição, já em 2023, o Banco Central reviu a informação que eles tinham dado de superávit. Não tinha superávit porcaria nenhuma, tava em déficit. Só que isso não vai circular no WhatsApp bolsonarista que se acompanha. Sobre o superávit e déficit, vamos explicar muito bem o que eu falei bem lá no início do vídeo. O único erro sobre o superávit e déficit foi que quem publicou isso só esqueceu de mencionar em qual conta houve o déficit e o superávit. Acontece que o superávit do Bolsonaro foi dentro das contas do governo, enquanto o déficit do Lula, em específico, foi dentro dos cofres públicos, que é pior ainda, ao qual, dependendo da arrecadação, através de impostos ou algo do tipo, pode acontecer um déficit, seja por incentivos à compra de produtos nacionais, por exemplo, e dados comprovam isso, ok? Acontece que existe um gasto muito grande em algum lugar, que nós sabemos aonde, né não? Que faz com que a conta não feche. Aí temos uma enorme dívida para pagar, essa enorme e grande conta bancária pública, e não tivemos um incentivo para fazer rodar o dinheiro, já que com o aperto da inflação é normal você guardar o dinheiro para você mesmo. Ainda mais que este novo governo não só está aumentando, como também está criando novos impostos. É por isso que eu sou oposição a ele, porque eu entendo as técnicas dele, eu sei o que ele faz na sua cabeça, entendeu? E assim, eu oro e falo, Deus, como o Senhor abriu os olhos de Paulo, que caíram as escamas, abre os olhos dessa gente. Meu pai, no dia que eles enxergarem quem que é essa família. Derrotaram Bolsonaro e celebraram o L. Se soubessem mesmo as técnicas deles, talvez não diferencie tanto o governo do PT, né não? Para mim, eu quero os dois presos por tudo que cometeram. Entendo as técnicas dele, eu sei o que ele faz na cabeça. Então, eu oro, Senhor, abra os olhos desses dois e que eles consigam ver o endeusamento político em que pare de fazer mentes seguidoras de padrões que queiram o melhor para o país, não o melhor para o seu ego. Amém.